Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um devocional. Eu vou pedir para todo mundo que ainda não segue nosso canal, para seguir o nosso canal, para que a nossa mensagem alcance mais vidas, para que você curta, compartilhe com uma amiga e vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é use a estratégia certa. Nosso texto base está em 1 Pedro 3, 1, 2. Diz assim: nossos deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aqui na Bíblia, ele é um manual, né? Porque quando nós casamos, não existe um manual de esposa nem de marido, né? Mas a palavra é a nossa fonte de sabedoria para a gente buscar a sabedoria em cada área da nossa vida. E na fase do casamento, todas as instruções também estão aqui. E quando a gente casa com alguém e está em julgo desigual, talvez o marido ele não vai entender, não adianta você falar, não adianta você brigar, mas ele aprende com as suas atitudes. Teve uma fase do processo de conversão do meu pai que eu aconselhava bastante a minha mãe e conversava com ela, porque naquela época ele não tinha conhecimento da palavra e sempre que ela tentava falar, ele não queria escutar. Mas nós somos as cartas vivas, nós somos a Bíblia que as pessoas precisam ler. E é através das nossas atitudes que a gente prega de Jesus quando a pessoa não quer ouvir, né? E durante muito tempo não foi dessa forma. Quando ele chateava, quando ele tinha alguma atitude que chateava ela revidava da mesma maneira ou castigava dando silêncio, não fazendo as obrigações dela, porque ela tinha motivos, afinal, né, para agir dessa maneira. Mas quando a gente começou a ser intencional, a buscar a palavra, a ouvir a palavra e perguntar para Deus qual que era o posicionamento de fé que ela deveria ter, eu comecei a ajudar ela com isso e ela começou a buscar, começou a ouvir a palavra e Deus foi dando as direções para ela e ela começou a agir em amor. Então, ela ganhou a vida do meu pai através da mudança dela. A mudança, ela nunca começa no outro. A mudança, ela sempre começa em nós. E através da nossa mudança, as pessoas que estão ao nosso redor, elas são alcançadas. Aqui diz assim: a Bíblia nos ensina como agir em cada situação. Como um homem descrente, ela enfrenta dificuldades em um lar dividido. O apóstolo Paulo, porém, revela a estratégia certa para lidar com esses problemas. O silêncio, sim, muitas vezes. Nós tropeçamos nas diversas palavras que usamos para tentar convencer alguém a mudar. Então, não é que você tem que dar silêncio como um castigo, mas no sentido de você demonstrar em atitudes amor. Quando você não consegue se expressar com palavras porque a pessoa não quer ouvir. Não é que você tem que ficar em silêncio, mas no sentido de você mostrar em atitudes. Aqui diz assim: não gaste seu tempo com discussões sem sentido, mas permita que o seu testemunho os atraia para Cristo. Melhor do que dizer é ser. Então faça seu devocional na mesa, à vista de todos. Seu marido a encontre ajoelhada ou ajoelhada perto da cama, orando, que aqueles que convivem com você se impressionem com a sua gentileza, mansidão, sabedoria e prontidão para servir. Os frutos de uma vida entregue ao Senhor atraem aqueles que estão ao nosso redor. Mais do que palavras, sua vida brilhará. E é exatamente assim, né, que acontece quando a gente começa a transformação em nós. Quando a gente para de olhar para o outro, apontando o defeito dele, o que ele precisa mudar, e ao invés disso a gente olha para nós, o que eu posso fazer, né? O amor, eu sempre digo que o amor constrange, né? Então, por mais que uma pessoa não mereça esse amor que a gente tem para dar naquele momento, devido a alguma circunstância, a gente pode ser intencional com o nosso amor, a gente pode constrangir com o amor, e ainda que haja resistência no início, essa barreira com certeza é quebrada, né? Na Bíblia temos diversas histórias que mostram isso, né? Jesus ensina assim. Então, eu quero pedir para que vocês avaliem hoje como que tá o casamento de vocês. Se você é solteira, ainda não tem um casamento, mas quais são as suas atitudes com as pessoas ao seu redor, né? Se você tem sido essa Bíblia que as pessoas precisam ler nas suas atitudes. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus.